Nessa aula, nós vamos falar sobre os 5 passos importantes para ter uma boa administração e conseguir ter equilíbrio financeiro na sua vida. Bom, primeiramente, eu tenho que trazer um conteúdo para que você consiga identificar e tomar consciência do porquê você está tendo essa dificuldade, continua no vermelho, trabalha, mas não consegue ter um dinheiro para viajar, para comer um lanche, para passear com o seu esposo, com os amigos. Então, a primeira parte é tomar consciência. Um dos 5 passos é a consciência. Quando eu entrei no caminho do mundo das terapias, fui ser alquimista, eu fui por conta do mapa natal. Nós, cada um, eu e você, temos um mapa natal. Esse que está na sua tela é o meu mapa natal, é o mapa natal do meu espírito. E dentro dele tem alguns desafios que eu teria que aprender. Lembra que na aula anterior nós falamos do mundo mental, mundo espiritual e mundo físico, mundo emocional e mundo físico, correto? Esses mundos precisam estar em equilíbrio para que a gente possa materializar a abundância aqui na Terra. O meu primeiro desafio foi no relacionamento. Por quê? Quando a gente olha aqui, cada um de nós temos 12 consciência arquetípica, que são 12 arquétipos. Esses arquétipos nos influencia como que nós devemos acessá-los para ter uma maior harmonização no nosso dia a dia. Nós temos o arquétipo do impulso, que é esse daqui, Ares, que nos convida a impulsionar, a agir. Quando nós não temos esse arquétipo desenvolvido, acontece a procrastinação, porque eu não inicio, eu não tenho essa força. Nós temos o arquétipo de touro, que é do valor, do nosso valor sobre algo, sobre o nosso dinheiro, sobre nós mesmos. É o arquétipo que nos ajuda a ter constância, é o arquétipo que nos auxilia a materializar da forma os nossos sonhos. Nós temos o arquétipo dos conhecimento, que é o arquétipo gêmeos aqui, é o arquétipo que nos auxilia a aprender, a gostar dos detalhes, a trocar, a fazer comunicações, enfim. Nós temos 12 arquétipos e nós precisamos estar com ele bem desenvolvido. Como eu falei na aula passada, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual precisam estar em harmonia para materializar no mundo físico. No meu caso, eu tinha o mundo mental equilibrado, o mundo emocional equilibrado, o mundo espiritual equilibrado, porém, me faltava o mundo físico, faltava a questão prática. O mental, eu pensava e me relacionava, lia assuntos que traziam melhoras para o meu campo mental, para minha consciência, meu processo evolutivo, eu sentia e agia como um ótimo profissional, um ótimo terapeuta, porém, eu sabia lidar com as minhas emoções, porém, o que me faltava? Faltava a parte prática. Dentro do meu campo, tá vendo aqui essa casa 2 que você tem uma casa 2 o seu mapa natal, ela representa o dinheiro, representa nossas finanças, mas também os nossos valores. Nessa casa 2 eu tenho dois planetas, que é Netuno e Urano. O meu primeiro desafio para entender o meu valor era uma oposição desse Urano, desse Netuno com o meu Sol. Eu ganhava dinheiro, mas eu gastava muito dinheiro tentando presentear as pessoas saíam comigo, eu fazia festa, convidava,
convidava-las para passear comigo, e elas não pagavam nada. Eu dava tudo, porque eu achava que era uma forma delas reconhecerem o meu valor. Então eu gastava dinheiro, o meu dinheiro que eu ganhava aqui, que entra para mim, eu acabava gastando de uma maneira ilusória por querer compensar o meu valor e querer que as pessoas entendessem o valor que eu tinha. Quando eu entendi isso, eu falei: opa, calma aí, eu vou parar de fazer aquilo que eu não quero. Vou parar de falar sim para as pessoas e começar a falar sim para mim. Melhorei. Porém, faltava ainda algo. E o que era esse algo? Eu não sabia cobrar. Essa casa 2, como eu falei, ela é a casa do dinheiro que entra para nós, para mim e para você. É a casa do nosso valor interno. Mas também essa casa, ela se liga com a casa 6, que é o trabalho. E se eu não entendo o valor que eu tenho, qual é o meu valor, como é que eu vou poder aqui nessa casa do trabalho, essa casa 6 eu vou poder cobrar? Então eu tinha muita dificuldade em cobrar. Eu colocava um valor no meu serviço, só que depois de um tempo eu baixava o valor. Eu não tinha constância, faltava esse arquétipo material de touro. Foi então que eu entendi o que faltava e eu falei: não, esse é o meu valor. Eu não falo para todo mundo, eu não me conecto com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala para ninguém. As pessoas que vão conectar com o meu serviço vai ter que entender o meu valor. E eu tenho muito a oferecer. Então, quando eu entendi o meu valor touro, eu comecei a trabalhar por servir aqui nessa casa 6 com o meu serviço, eu recebia. Eu comecei a sair de atendimento de R$ 150 para cobrar mentorias de R$ 2.000, R$ 3.000 e consultas avulsas de R$ 450. E as pessoas começaram a pagar o meu valor pelo conteúdo que eu entrego e pelos resultados que eu dou. Então, melhorei o valor. Porém, eu ainda tinha um desafio. Eu recebia dinheiro, continuava ganhando bem, porém, eu não via o dinheiro crescendo. E no final do mês sempre eu estava no vermelho, estava com as contas pagas, mas não tinha dinheiro sobrando. Por quê? Porque me faltava responsabilidade com esse dinheiro. E aonde é que vem a responsabilidade? Vem em Capricórnio. Capricórnio é o signo que nos desafia, tanto eu como você, a ter responsabilidade onde ele se encontra. E no meu caso, Capricórnio estava aqui, na minha casa 2, no meu valor. Então, eu tenho que ser responsável pelo dinheiro que entra, pelo meu valor e tratar ele com sabedoria. E para isso, quando eu entendi isso, eu tive que trabalhar essa responsabilidade. Qual que era? Trabalhar esse virgem aqui no meio do céu. Então, forma um trígono. É o que na alquimia, na astrologia, a gente fala de trígono, né? Onde a energia flui. E a gente precisa estar com esse trígono perfeito. E você tem esses três arquétipos no seu mapa. E antigamente eu tinha muita uma questão. Virgem está no meu meio do céu. Então, o meio do céu, aqui a casa 10 é o meu campo profissional, é como as pessoas me veem. No meio do céu eu tenho Virgem, então eu nunca fiquei sem trabalho, eu sempre trabalhei, eu sempre trouxe o impulso, ganhava dinheiro, porque eu tenho Marte também aqui, que é o, o, o impulso guerreiro. Porém, eu não tinha disciplina, e a disciplina vem de virgem, organização financeira, organização nos meus atendimentos, na agenda. Quando eu entendi que faltava organização, eu comecei a organizar a minha agenda. Criei uma agenda de consulta e começou a melhorar o fluxo de cliente
e eu comecei a entender, esses dias eu trabalho, tirei 3 dias para trabalhar, 2 dias para estudar e um dia de lazer. E coloquei na minha agenda e segui essa agenda. Porém, melhorei o fluxo das pessoas do meu trabalho, mas ainda não vi a questão financeira, porque sempre eu estava no vermelho. Foi aí que chegou um tempo que eu conheci a minha querida alquimista e sócia maravilhosa Conceição, e ela falou: Matusalém, você precisa organizar, você precisa ter uma meta, uma disciplina. E aí eu peguei e comecei a desenvolver uma métrica, onde eu analisava aquilo que eu queria, colocava no papel e comecei a agir com planilhas, entendendo o que entrava, o que saía, colocando meus gastos no movimento. Vocês vão aprender. E com isso eu comecei a olhar, a visualizar o meu dinheiro, o meu valor. Então, eu comecei a ter uma responsabilidade. Por quê? Porque eu comecei a visualizar. E é muito importante que nós visualizemos as nossas questões para que a gente possa materializar. A gente precisa ver para a gente crer. Lembra? Ver para crer. Às vezes a gente tem fé, mas não vê, então fica meio perdido. Então, eu tive que aprender a trazer essa forma prática. Inclusive, essa minha amiga, uma vez eu falei para ela, eu falei, Conceição, eu queria que você cuidasse do meu dinheiro. Ela falou, não, Matusalém, não tem como. Por quê? Você tem que aprender, olha aqui, Capricórnio, a responsabilidade é sua. Você, onde você tem Capricórnio no seu mapa, ele te convida para essa responsabilidade. No meu caso, era com dinheiro, responsabilidade de cuidar, de gerir o meu dinheiro é minha. Eu que tenho que fazer, cuidar dele. E para isso, eu tive que desenvolver um método, uma disciplina. E é isso que eu vou ensinar para você, essa disciplina física. Porque, como eu falei, você pode ter identificado que às vezes você tem um bloqueio emocional, um bloqueio espiritual, um bloqueio mental, mas falta também a parte de ação. Lembra? O mental, o sentimental e o agir, a árvore da vida, a ação. Nós precisamos ter essa ação, essa disciplina, fazer no físico o movimento para que esse movimento comece a melhorar e trazer um alinhamento com os nossos pensamentos, com o nosso sentimento, para que a gente veja aquilo fluir. Então, se você não tem seu mapa natal, porque isso aqui é muito importante, o mapa natal, ele tem a frequência da sua jornada, como você tem que se desenvolver, os desafios que você vai enfrentar aqui, porque todos os desafios que eu vivenciei na minha vida e vou continuar vivenciando, está escrito no mapa natal. A gente consegue ter clareza e quando acontece, surge o desafio, você está já consciente a transpassá-lo. Então, é muito importante você, se você não tem seu mapa, você fazer o seu mapa, tudo bem? Mas se você não tem, só esse conteúdo que eu estou trazendo, essa informação, ela já vai te ajudar muito, porque você vai entender que você tem que ter constância de touro, você precisa entender o seu valor, o valor que você tem, para que você tenha uma responsabilidade de cobrar pelos seus serviços, tem uma responsabilidade com o seu dinheiro e você precisa do quê? De métodos. Então, esse é o trígono de terra que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Se você trabalha, se você tem muitos projetos e você não consegue realizá-los, falta esse equilíbrio, esse trígono de fogo, ele está em desequilíbrio. Precisa equilibrar. E tem várias formas de fazer isso. Eu faço através da frequência do som. Você traz essa frequência, você ouve a frequência e você começa a entrar na simbiose da sua frequência de alma. E as coisas começam a fluir na sua vida. A gente também trabalha com florais, então tem várias ferramentas para você fazer. Porém, seguindo aqui, agora você entendeu, tem que ter responsabilidade, tem que ter constância, tem que entender o seu valor e tem que ter método. Isso é importantíssimo, porque não adianta pensar, ter ideia, ter o sentimento, mas na hora de fazer,
Cadê o método? Cadê a disciplina? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Precisa. E isso é integrado. Nós precisamos agir com todos esses arquétipos aqui. Você precisa do leão para você acreditar, porque se você não acreditar em você, você não vai conseguir nem cobrar pelo seu serviço. Se você não tem confiança, ó Sagitário, meu ascendente é Sagitário, né? Então, se eu não tenho convicção naquilo que eu faço, minha vida não flui. Entendeu? Eu travo. Eu tenho que ter convicção. E você tem que ter convicção naquilo que é seu. Você tem que aprender a soltar, a liberar o que já foi passado, enfim. Tem que aprender a se relacionar. Sem o relacionamento, sua vida não flui. Então, quando você faz seu mapa, você começa a ver qual é o arquétipo também que está em desequilíbrio, que vai influenciar. Porque se um arquétipo estiver desequilibrado, vai influenciar toda a sua vida, em todas as áreas, porque todos esses arquétipos você precisa dele em todas as áreas da sua vida. Quando eu vou trabalhar, eu preciso da constância do meu valor, preciso da responsabilidade do meu trabalho, preciso da disciplina, mas eu preciso também da empatia, Libra, eu preciso trazer consciência para a pessoa através da palavra, Gêmeos, eu preciso trazer uma transformação na vida da pessoa, eu preciso do meu escorpião, eu preciso de uma convicção, para trazer uma convicção na pessoa, para que ela entenda a sua vida, que é Sagitário. Eu preciso da fé de Peixes, para trazer o amor incondicional e mostrar para a pessoa o mundo sutil que ela não percebe. Enfim, todos nós precisamos desses arquétipos desenvolvidos em nós. Então, os 5 passos para você mudar a sua realidade esse ano, o ano de Saturno, da estruturação, para que você possa ter abundância financeira, assim como eu tenho na minha vida, primeiro passo, a conscientização. O que eu estou fazendo com você é já trazendo a consciência para que você consiga agir, pensar, raciocinar, sentir. A partir da conscientização, e essa conscientização você faz através de terapia, através de mentorias, através de grupos terapêuticos, como a Ciranda, quem conhece a Ciranda, né, quem já trabalha comigo, quem é se você já é meu cliente, você provavelmente faz parte da Ciranda. Após a conscientização, é você ter aceitação, entender, eu estou errando aqui, então eu aceito esse meu erro, entendo por que que eu errei, e agora eu vou me desassociar dele. Eu vou sair desse emaranhado emocional, desse emaranhado mental, dessa crença mental que veio de alguém, que eu aprendi por uma sociedade. Eu vou desassociar dessa frequência espiritual que eu estou vibrando, com seres obsessivos em cima de mim, e eu vou substituir isso por outros pensamentos, por outras leituras. Substituir isso o que é que eu estou escutando? Será que isso está me elevando, está me baixando minha frequência? E eu vou repetir tudo isso. Como? Assistindo vídeos que eleve a minha mentalidade financeira, eu vou fazer cursos que você está fazendo, né? Um curso curto aqui de melhorar a sua metodologia para que você veja o dinheiro na sua conta, no seu dia a dia. Você vai ler livros, vai participar de grupos. Isso não é só para o financeiro, é para tudo. Se você está querendo se encontrar com o mundo espiritual, se conectar mais com você, vai assistir vídeos. Eu tenho um canal aí no YouTube. Vai fazer cursos sobre expansão de consciência, lê livro, vai participar de grupos e vai ficar junto com pessoas que estão nesse mesmo processo, porque não adianta você estar querendo mudar e você continua no meio de pessoas que não falam sobre crescimento, não falam sobre é, expansão de consciência, só querem ficar naquilo e o mundo é só aquilo. Então, quando você começa a caminhar um caminho de autoconhecimento em qualquer área, muitas pessoas que fazem parte do seu ciclo, você não começa a não ter mais sintonia com ela, porque lembra que a gente é uma frequência e a gente começa a se distanciar da frequência. A pessoa não vibra mais na frequência que você está vibrando, você não vibra mais na dela. E com isso você pode acabar achando que, nossa, eu estou me afastando da pessoa, as pessoas estão afastando da minha volta.
mas é normal. Então, entre na outra frequência e se abra para que outras pessoas que estão nessa mesma frequência que você agora, elas possam chegar, possam te auxiliar, tá bom? Esses são os 5 passinhos. E aí a gente vai para a chave, que qual é a chave da vida e da prosperidade? A chave da vida e da prosperidade é o conhecimento. O conhecimento ele sempre foi poder. O conhecimento para você ele sempre vai ser poder. E o conhecimento ele gera crescimento na sua vida. Quando você entende aquilo que era o seu bloqueio, quando você compreende aquilo que estava te causando mal, você fala, opa, é isso aqui, então eu vou sair desse eu vou sair desse padrão. Eu tenho que prestar atenção no jeito que eu falo, porque eu faço fono, eu tenho muito vício de linguagem, aí eu tenho que falar para você, mas no mesmo tempo estar consciente do que eu estou falando, porque senão eu erro, e eu tenho uma dificuldade na minha língua. Mas enfim, seguimos. Então, o conhecimento ele vai gerar crescimento para a sua vida. Então, quando você tem um conhecimento, você identifica aquilo que você não identificava ontem, sua percepção muda e com isso você começa a crescer. E esse crescimento começa a gerar para você liberdade, porque você começa a entender que você não precisa trabalhar 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo no final do mês. Você começa a entender que o crescimento não é prisão, ele é liberdade. Hoje eu tenho liberdade no dia de semana, terça-feira, segunda, eu vou para a praia. Eu vivo muito bem e não tenho agenda cheia. Eu atendo com qualidade, atendo clientes e atendo em grupo. Então, é uma coisa mais leve, onde eu ganho bem e tenho liberdade para entregar conteúdo bem, não me esgoto. Não esgoto os meus clientes, eles recebem mais. Então, o crescimento gera liberdade para você, quando você começa a identificar. E liberdade vai gerar a sua felicidade, porque tempo não é igual dinheiro. A gente já falou disso. O dinheiro você recupera, tempo não. E o nosso tempo ele é precioso, o tempo de você ficar com seu esposo, você passar com seus amigos, você sair para passear, aproveitar o seu tempo com você mesmo. Então, conhecimento, ele gera poder. Então, é muito importante, essa é a chave para a vida, é você buscar o conhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a morada dos deuses e o segredo do universo. Olha que lindo. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar vamos entrar na parte prática. Então, agora vamos chegar de fato na parte prática. A primeira aula a seguir, a gente vai falar sobre as planilhas dos gastos fixos, que é muito importante você ter já para a próxima aula, já prepara, tá? Toda a conta que você tem. Você paga a luz, quanto que vem sua luz, aluguel, condomínio, cartão, quanto você está devendo de cartão, quanto seu esposo está devendo, coloca, traz tudo. Se você é casado, traz tudo, porque você precisa tomar esse controle da sua família. E se você é solteiro, traz aí o que é que você gasta, tem cursos fazendo, os valores, traga tudo, tá bom? Parcelamento, anotem tudo que você vai precisar para essa planilha aqui. Depois dessa planilha, nós vamos falar sobre as planilhas de entrada e saída do mês. Isso é muito importante. Essa foi a primeira, quando eu entrei nesse método, que eu comecei a entender meu virgem, minha organização, a primeira planilha que eu fiz foi a de agendamento. Foi o cronograma semanal de agenda. O que eu ia fazer na semana, o que eu ia fazer no mês, já deixava lá preparado as planilhas da semana. Depois, a segunda planilha foi essa daqui, a planilha de entradas e saída. Porque eu falava, gente, eu recebo picado, mas eu não sei quanto eu ganho no final do mês. Então, a gente vai trabalhar com essa entrada, o que entra, o que sai, e é tudo. No início, você vai ficar meio apegadinho a essa planilha. Você vai andar com ela assim no telefone. Você vai baixar um aplicativo, que eu vou passar para você, o Google Planilhas, eu vou te ensinar, tá? Isso na próxima aula. Mas essa é importantíssima. E depois eu vou falar com você sobre investimento. É muito importante o investimento. Depois que eu entendi,
e comecei a investir, o nosso dinheiro ele tem que trabalhar para nós e não nós para ele, aí você começa a melhorar a sua condição financeira. Então, essa foi a nossa aulinha. Uma aula bem interessante, bem legal. Então você comenta aí se fez sentido para você. E se não fez, vai fazer depois, é assim mesmo. E nós nos encontramos na próxima aula.